Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack. Eu estou aqui com a TubeCatcher gravando minha tela e hoje eu vou mostrar para vocês um documentário. Eu vou fazer uma espécie de documentário falando passos que nós utilizamos para fazer um game. Eu estou envolvido num projeto de um game da UFABC, da Universidade Federal do ABC. Estou gravando esse vídeo aqui dia 5 de janeiro. Porém, ele só vai ser publicado quando o projeto já estiver pronto e o jogo tiver sido lançado. Então, eu vou fazer várias partes, conforme o jogo for evoluindo e avançando, eu vou publicando as outras partes aqui do documentário, já que isso é meio sigiloso. Mas fica aqui o registro do que foi feito até agora. Eu estou há 15 dias trabalhando no projeto. Primeiramente, para explicar o que é esse projeto da UFABC, vai ser o seguinte: eles vão fazer um game, um serious game. O que é um serious game? É um jogo educativo, que ele tem um fim dinâmico de aprendizagem, né? Eu estou aqui com o GDD, que é o Game Design Document, que é a documentação do game, que fala o que precisa ter e tudo mais. Que é o seguinte: tem projetos na UFABC voltados à Antártica, né? Projetos de mestrado, enfim, vários tipos de tendência, né? Na área da educação. E tem uma coisa hoje que chama a ciência cidadã, a citizen science, que é quando qualquer pessoa hoje pode contribuir positivamente com a área científica, no sentido de você estar andando na Amazônia e ver uma nova espécie de aranha, por exemplo, você fotografa e você manda esse arquivo para análise. Você olha no catálogo, se você acreditar que a espécie é nova, você olha no catálogo e vê para análise se existe. Se não existe, você dá um nome, né? Então você descobre uma espécie, assim, todo mundo pode contribuir positivamente para essa área científica. Ou você viu um animal que não costuma aparecer em um lugar, numa região e tudo mais, né? Então existem expedições que vão para a Antártica para fazer estudos, né, dos animais locais, da geografia e tudo mais. E é interessante que esses pesquisadores, bem como pessoas comuns que irão fazer uma viagem, fazer um passeio, uma excursão, uma expedição, que eles sejam pré-informados e que sejam preparados e treinados. Então esse game, ele não vai ser apenas um jogo, mas um simulador que prepara as pessoas para fazer pesquisa científica na Antártica. Porque ela tem algumas coisas interessantes na Antártica, no sentido de que você sabe que chegou na Antártica, não tem uma delimitação assim, territorial numa terra, mas você sabe, por exemplo, primeiro, se você tiver uma experiência de ir até a Antártica, você sabe, sente na pele assim, que a temperatura caiu muito. Então você sabe que cheguei na Antártica, que se você já foi, você consegue notar pelo clima. Mas o que ocorre é que a Antártica ela é circundada por uma área de convergência que forma uma barreira biológica, um muro biológico, que é onde as águas dos 3 oceanos elas convergem, o Índico, o Pacífico e o Atlântico. Essa convergência das águas, entre outros fatores, faz a temperatura cair muito bruscamente e aumentar a densidade da água, a salinidade, a água fica mais salgada. Aumenta a salinidade, por consequência aumenta a densidade. Então como que você, por exemplo, sabe que chegou na Antártica? Você pode sair de Ushuaia, pegar uma amostra d'água e guardar, pôr um densímetro, calcular a densidade da água. Chegou na Antártica, acha que chegou, faz uma coleta da água local e vê a densidade. Se aumentou a densidade é porque você chegou. E os animais que estão dentro dessa barreira, eles não saem, por isso que uma barreira é um muro. E os de fora não entram por causa das questões da diferença da salinidade da água, da densidade e do clima. Os animais ficam nos seus respectivos ambientes, né? Então, esse jogo ele vai ser um simulador que prepara a pessoa para fazer pesquisa científica na Antártica. Então, por exemplo, começa o jogo em Ushuaia, ele vai ter que fazer, na cidade de Ushuaia, coletar os equipamentos, depois ele vai pegar a amostra d'água, vai jogar o copinho. Aí eu até sugeri algumas mecânicas que, por exemplo, quebrou o densímetro, e aí como que ele vai saber a diferença de densidade? Ele pode usar uma balança e pesar a água, já que mais densa a água é mais pesada, maior o peso, a maior a massa por volume concentrado, né? Então também é uma estratégia. Vai ter uma fase, um puzzle de analisar as cores do gelo, porque as diferentes colorações de gelo, os esquimós, os nativos, eles conseguem ver dezenas de padrões de cor, porque isso identifica uma montanha de gelo de um urso polar, que o urso polar ele é inteligente, quando ele caça ele tampa o nariz, né, com a pata
porque o nariz dele chama atenção, ou se o gelo tá fino, enfim, né? Várias coisas, né? Aí a questão é, se você vai fotografar o gelo, talvez o equilíbrio de branco da sua câmera, e nós temos aqui no canal aulas de fotografia, eu já falei sobre isso várias vezes, o balanço do branco pode afetar a reprodução da imagem. Então é legal que esse jogo também ensine fotografia, no sentido de, vai fotografar uma ave, você tem que aumentar a velocidade do obturador, e para isso você abre um pouco o diafragma e faz o ajuste de ISO, bem como ensinar também balanço de branco, entre outras questões. Talvez umas mecânicas de puzzle estilo Undertale, enfim, isso está sendo definido. Então tem o GDD aqui, que é o que eles... tem várias equipes, na UFABC tem a equipe de conteúdo, a equipe de acesso, de acessibilidade. O jogo ele vai ter notas auditivas, ele vai ser feito também para deficientes visuais, ele vai ter a linguagem de Libras, né? Vai ser bem adaptado. Tem a equipe de documentação, de conteúdo, de programação, de acessibilidade, inteligência artificial e tal. E eu tô sozinho cuidando da criação do game. Então, projeto visual, projeto gráfico, tudo é meu. Personagem, sprite, animação, cutscene, logo, interface gráfica, cenário, design de puzzle. Então, tudo sou eu que vou fazer. E é isso que eu vou mostrar aqui, uma introdução. Então eu recebi esse material aqui sobre o gameplay, pegar uma referência de Don't Starve, que eles pediram, né? Foi solicitado. E tinha uma designer anterior que tinha feito alguns concepts, alguns modelos, que tem algumas peculiaridades que eu até informei em reunião, que é o seguinte. Teve esse modelo, ou essa opção para personagem. Porém, o que eu notei é que esse personagem ele lembra muito os personagens de Gravity Falls, que por consequência são parecidos com os de Gumball, Star vs. a Força do Mal, Steven Universe, porque é uma nova tendência de animação que chama Cow Art, que é esse estilo aqui. Hoje os desenhos têm muita mesma carinha, né? Porque é uma forma mais barata de fazer animação, tanto é que os desenhos modernos têm muito esses traços de Cow Art. Eu particularmente gosto, tem pessoas que são muito contra isso, tanto é que teve ataques à principal escola de Cow Art dos Estados Unidos, ó. Até o Sans de Undertale tem esse estilo, enfim, né? Clarence, os novos desenhos do Cartoon Network, da Disney, estão abraçando muito esse estilo de Cow Art, né? Porém aqui eu achei muito parecido mesmo no GDD com o menino do Gravity Falls, então eu descartei. É a segunda, que teve até uma mudança aqui, ó, desse para esse aqui, me remeteu muito a Pérola do Steven Universe. Nariz pontudo, corpo fino, enfim. Também acho que não seria adequado ser tão parecido com uma coisa que existe. E o último, por consequência, até se você olhar aqui na imagem destaque, é o Rick, do Rick and Morty. Então aqui, Rick do Rick and Morty, ó, muito a cara do Rick, ou alguém do Family Guy. E é difícil quando parece muito. Uma coisa é você se inspirar, a outra é ficar muito parecido, porque aí vão falar assim, o jogo perde a autenticidade, perde o caráter, vão falar, é uma versão genérica do Rick na Antártica, né? Isso já aconteceu, teve um problema, o Incrível Mundo de Gumball, uma empresa chinesa fez um desenho que era muito parecido, muito semelhante, e o Gumball, o estúdio que faz o Incrível Mundo de Gumball lá no Cartoon Network, eles fizeram um episódio que a família do Gumball encontra a família clone lá que os chineses fizeram e destroem, não deixaram exatamente igual, ó, mudou o chifrinho aqui, um pouco a cor, mas é uma referência clara, ó, ao plágio que fizeram e destruíram o estúdio, ó, esse aqui é o chinês. Então quer dizer, uma coisa é puxar uma referência, a outra é ser muito parecido. Então eu não vou aproveitar nada do que foi feito, bem como os concepts de sprite. Eu acho que está muito em esboço ainda, faltam detalhes, né, nos dois aqui. Está muito em RAF ainda. A parte do HUD, o H, o D, o HUD, enfim, você fale como preferir, que eu também tenho que fazer, que é o Head Up Display. O que é o Head Up Display? São os elementos gráficos, os ícones, vida, a barra de status, os ícones aqui de missão, de menu também está bem... Aqui embaixo eu já vejo que está mais bem resolvido, está mais bem acabado, tá menor, está mais distribuído. Aqui eu achei que está muito grande, mas enfim... Eu não vou aproveitar nada, eu vou fazer tudo do zero mesmo, né? E vai ter um puzzle que vão fotografar caudas de baleia e eu vou ter que desenhar a animação de todas as caudas
porque daí ele vai ter o time certo para fazer a foto, e são 15 espécies de baleia. Então quer dizer que se forem 10 quadros de animação por espécie, eu vou desenhar 150 quadros, enfim, é assim que funciona, né? E aqui tem o resto do GDD, vão ter vários desafios de matemática, lógica, física, química, né? Vários puzzles, enfim. Tem um outro GDD que eu recebi, que eu vou ter que fazer, além da protagonista, pelo menos 7 outros personagens, que são os mentores, então cada um tem uma característica que está sendo definida aqui, e personagens sem interação, que são os animais da região petrel gigante, do sul, do norte, o albatrozes cuas, são pássaros, os pinguins de Adélia, Antártica e de Papua, as baleias, jubarte, mink, uma orca, né, a foca caranguejeira, lobo marinho, e os navios. Eu já fiz a protagonista, agora enfim, vou fechar aqui essas telas, e eu vou mostrar agora a minha criação, como que está o processo. Então, se a gente olhar aqui a pasta Antártica Jogo, nesses 15 dias, eu vou analisar as propriedades aqui, eu tenho já 7,54 GB em 673 arquivos e 32 pastas criadas. Então vamos lá. Estou aqui com o Photoshop aberto para vocês, para provar que as camadas, as layers. Eu vou mostrar depois como eu testei as animações, mas para isso eu vou ter que usar o Premiere. Só que o Premiere está travando quando eu tento abrir nessa máquina, até estou vendo se o vídeo aqui não está travando. Mas vamos lá, o concept art meu, da pesquisadora, eu penso, e foi aprovado, eles estão bem felizes com a qualidade do trabalho, aliás, né? Está tudo sendo aprovado de primeira. Eu desenhei esse concept aqui, que puxa o estilo anime, que é muito popular. Esse jogo ele tem foco para público de doutorando, mestrando, para um público mais velho, mais maduro. Esse estilo atinge diversos tipos de público, então eu pensei que é algo bem assertivo de ser feito. Ó. Então aqui vocês podem notar que a imagem ela é bem pesada mesmo. Se eu clicar aqui, ó, eu texturizei a roupa, texturizei a parte interna da touca do personagem aqui, ó, para dar a textura de pelo. Então eu fiz aqui um desenho da protagonista. Deixa eu colocar aqui na tela, vamos ver se o computador não vai travar, puxando esse estilo anime. Por quê? Quando eu tenho que ser fiel às roupas que eles usam lá na Antártica, eles utilizam, não vai abrir em tela cheia, eles utilizam lá umas roupas que são assim mesmo, laranjas, e eu tenho que, como esse jogo é educativo, ele tem que mostrar a realidade. Travou alguma coisa aqui. Esse computador, a placa de vídeo dele não é muito boa, então ele pena para fazer esse tipo de trabalho, esse que eu tô aqui, que é o que eu estou desenvolvendo em todo o projeto, aliás, né? Eu tenho que obedecer e ser fiel a esse estilo de padrão que eles têm lá. Se eu colocar aqui, por exemplo, num site de busca aqui, ó, roupa Antártica pesquisador, eu peguei algumas referências já. Eles usam uma roupa laranja aqui, ó, tá vendo? Eles usam essa roupa meio laranja aqui, ó. Não tem as plumas no capuz, é só uma roupa laranja mesmo, geral, que eles usam. Não tem, ó, aquelas plumas, eu tenho até outras fotos aqui de referência, mas eu coloquei as plumas para dar uma licença poética, para ficar mais bonito na imagem. Então aqui tem a personagem que eu desenhei com efeito de nevasca, esse efeito aqui de raio solar, né? Ela tá com a câmera aqui, a Canon 70D no pescoço. Aqui é para vocês enxergarem o traçado sem a interferência da nevasca e sem a interferência daquele efeito de raio solar. Como essa imagem ela tá pesada, demora para carregar, mas aqui, ó, tá o concept, já dá para ver bem aqui a textura que eu fiz, inclusive textura dos fios do cabelo e tal. Aqui eu tenho a outra versão dela, que é sem a nevasca, mas com esse efeito aqui de luz que eu joguei, que eu pintei, na realidade eu fiz com pincel. Tem várias layers, várias camadas. Se eu abrir aqui no Photoshop provavelmente vai travar, né? E aí tem aqui, ó, ela sem fundo, que é só o desenho mesmo da personagem. E eu vou ter que desenhar assim todos os 7 mentores, porque nas caixas de diálogo vai ter o sprite, e quando ele for interagir vai aparecer tipo o Fire Emblem, enfim. Como eu falei, eles usam essas roupas aqui que são laranja, que era antes de eu texturizar. Eles usam essas roupas laranja, e óculos de proteção para neve, capuz, então você quase não vê o rosto do pesquisador, do explorador. Então fazer estilo anime, que tem os olhos mais expressivos, é um ponto bom para o menos de corpo que você mostra, que é o rosto, ele tem
e principalmente o olhar, ele é expressivo, ele gera uma identidade, enfim. Essa foi a concept art. E eu fiz uma pesquisa para esse tipo de público, esse tipo de nicho, funciona muito bem isso. Feita a concept art, agora definir as sprites. Eu pensei aqui em pixel art, só que a UFABC eles não gostam muito do visual pixel art. O desenho que eu fiz foi aprovado, mas eles não são muito fãs do estilo pixel art. Então, eu tinha feito aqui, ó, desenhado. Eu fiz o pixel com ponto 1 de sprite a lápis aqui no Photoshop. E depois eu ampliei, ó, então aqui ó, o óculos de proteção, aqui seria então o boneco em pixel. Aí eu ampliei, ó, deixa eu ver aqui, Antártica, final, acho que é esse aqui. Esse aqui já é o ampliado, eu utilizei o cores indexadas, que eu já ensinei aqui no canal como fazer sprite, como fazer pixel art, né? Aí eu fiz as cores indexadas dele, indexed color, e depois você amplia de novo, e aí você consegue, porque a sprite com lápis tamanho 1, ela fica minúscula. Mas quando você faz essa indexação de usar cores indexadas e tal, esse aqui já está grande, ó, 33% de tamanho. Talvez esse aqui seja o primeiro. Você consegue aumentar o pixel. Então dá pra você, ó, se não seria esse o tamanho da sprite, ó. 33%, ó, com lápis tamanho 1. Então olha só o tamanho que o bonequinho teria, né, ó. Aí eu fiz o que? Eu fiz aqui, ó, converti Image Mode para Indexed Color aqui, né? Fiz um crop para deixar só ele, Indexed Color, depois eu expandi e salva. É assim que faz para você fazer pixel art. A gente usa aqui o lápis tamanho 1, aqui ó. Tá vendo, ó? É aqui ó, bem o tamanho do quadradinho mesmo. E aí eu pintei quadradinho por quadradinho em várias layers, enfim, né? Só que aí eles não gostam do visual, então eu pensei em fazer estilo Chibi, personagens cabeçudos, tal, para ser tipo Fire Emblem, Chrono Trigger, Final Fantasy, que quando você olha as caixas de diálogo, a caixa do jogo, o menu, as cutscenes é um anime e tal, e quando vai pro jogo os personagens são Chibi, que é o quê? Aqueles personagens mais cabeçudinhos. Então eu fiz esse desenho aqui, ó, da sprite, que tem várias camadas também no Photoshop, se eu abrir vai travar, mas aqui ó, a sprite Chibi. Então essa vai ser a sprite do game que eu fiz, que eu desenhei. Se eu clicar aqui ó, o tamanho real dela, ela também é enorme. Eu tô fazendo todas as sprites gigantes mesmo, porque às vezes precisa colocar numa cutscene, num banner, enfim, eu não vou desenhar duas vezes, né, desenhar tudo pequenininho, então eu desenho grande e depois eu diminuo a resolução, tá até em 300 dpi para meios digitais, tem que ser 72, enfim, cor RGB, né, tudo mais. Já tá em RGB, mas, né, o DPI, a densidade por pixel, tá realmente maior. Vou tentar abrir aqui para vocês verem as layers, as camadas que foram geradas, que foram feitas, e depois eu vou gravar mais uma parte do vídeo mostrando como eu testei as animações. Então, sprite feita, eu comecei a fazer o Chibi feito, eu comecei a fazer a primeira sprite de animação dele, que é ele andando, ele movimentando. Eu vou mostrar todos os vídeos no final, tá? Todos os testes de animação eu vou mostrar no fim, que facilita mais o processo de edição. Então aqui, ó, eu fui desenhando, ó, cena a cena, ó, frame a frame, o movimento dele andar. Ele vai mexer aqui o cabelinho, ó, e conforme a cabeça dele mexe, o óculos vai para cima, vai para baixo. Então tá aqui, ó, salvo em PNG sem fundo. Ó, abriu aqui a sprite, ó, então ela tem várias layers, ó, como vocês podem ver aqui, ó, tem layer oculta, porque eu deixei ela aqui com esse contorno aqui, aí eu ocultei as layers todas delas, ó, mas tem todos aqui, parte a parte, ó, tudo aqui que foi feito, cada parte, ó, então ó, quantas layers. Daí fiz esse cenário genérico só para jogar, então não vou salvar, né, porque eu mexi agora. Então tá aqui, ó, toda parte a parte da animação dele andando. Então tem todos esses quadros de animação. Aí eu comecei a fazer o que? Desenhar os animais. Se vocês olharem naquele GDD que eu mostrei para vocês, a designer anterior, ela fez eu fechei agora já o arquivo aqui, mas ela tinha feito um pinguim meio poligonal ou muito caricato. Eu optei, ó, então todos os testes de movimento, eu tinha feito outros testes, que daí eu não gostei muito do movimento das sprites, refiz, então aqui são outros testes de animação,
é trabalhoso, gente. Você tem que imaginar o movimento, ir lá e desenhar cena a cena, frame a frame, vai mexendo. Aqui os PNGs, né? Aqui, ó, do final, enfim, aqui tem as sprites. Aí eu pensei, como é um serious game, é um jogo educativo que vai preparar a pessoa para fazer pesquisa científica na Antártica, é ideal que ela seja o máximo de realismo que tenha possível. O máximo de realismo possível. Então, para isso eu falei assim, se fizer os personagens, tipo, uma coisa é eu exagerar numa pessoa, por exemplo, a sprite da protagonista. Posso fazer cabeçuda e tal, mas se eu exagerar características dos animais, vai perder a função educativa do serious game, da pessoa vai ver um animal que não tem nada a ver na real, porque aquele tá caricato, vai parecer um Pokémon, sabe? Então eu peguei várias referências e desenhei aqui os animais, que são esses aqui, ó, do GDD, que eu mostrei, ó, o Petrel, tal, aqui, né, aqueles que estão aqui abaixo dos mentores. Eu desenhei eles em estilo realista, é um desenho mesmo, não é foto. E aqui as missões do jogo, tal. Então desenhei eles, então, por exemplo, vou mostrar aqui quais são os animais, e eu apliquei eles num fundo genérico, que eu desenhei aqui um fundinho. Então o albatroz, esse é o desenho aqui do albatroz, como eu disse, as sprites estão em alta resolução, ó, vocês podem provar que é um desenho aqui, não é uma foto. Embora ele esteja com iluminação, textura, eu desenhei tudo bem real, ó. Então aqui a gente consegue, ó, ver que realmente foi tudo desenhado aqui com base em imagens de referência, tal, aqui no Photoshop. Fechar aqui, não vou abrir todos aqui para o vídeo não ficar gigante, né, nas camadas. Então aqui está o albatroz aplicado no fundo. Aí tem aqui a baleia jubarte, ó, que eu desenhei aqui também. Aí eu apliquei ela num fundo aqui, que esse fundo não foi eu que desenhei, eu peguei um para ganhar tempo, porque eu ainda tenho que saber os cenários, vai ser mapa aberto, os personagens andam em 8 direções, então tem que ver a perspectiva, a isometria do cenário. Deixa eu ver se o vídeo ainda tá gravando. Tá gravando ainda, ó. Aí tem aqui a baleia mink, que eu desenhei também. A baleia mink aplicada, ó. Lembrando que as sprites estão todas em altíssima resolução. Aí tem a foca caranguejeira, ó, também é um desenho, a gente pode ver, ó. Aqui, ó. Desenhei a foca caranguejeira. A foca caranguejeira aplicada ao cenário. Aí vem o lobo marinho, coloquei leão, é marinho aqui, mas é lobo marinho. Lobo marinho aplicado, né? Lobo marinho sozinho aqui na sprite, ó. Desenhei os bigodes aqui, ó. Puxei tudo. As sprites vão ficar pequenas depois, o jogo vai ser para computador, vai usar muito teclado, ainda mais para as pessoas que têm deficiência, né, auditiva e tal, visual. Aqui a orca, desenho da orca. A orca aplicada. Aqui o petrel do norte, que é o pássaro. Petrel do norte aplicado. Então, ó, aqui, ó, bem estilo realista mesmo, a arte. Aí tem aqui o petrel do sul, que eu já desenhei ele por cima para inovar um pouco as perspectivas do cenário, já desenhei ele em outro ângulo. Petrel no cenário, aquele aplicado, tem aqui minha assinatura, as datas que eu desenhei. Isso porque eu fui fazendo esse jogo com outros projetos da agência, dando aula, fazendo vídeo, projeto de agência, tenho plataforma, site para fazer, eu não estou 100% dedicado a isso. Esse trabalho ele é home office, então não preciso... Tem as reuniões lá, vou fazer uma reunião agora dia 8 para apresentar isso que eu já fiz, mas já está tudo aprovado de primeira pelo que eu já fui pré-demonstrando para eles. Ó. Então esse aqui é o pinguim do Ártico, aí é o pinguim de Adélia, aqui ó. Adélia, ele canta músicas da Adele, brincadeira. Aqui ele é aplicado no cenário. Aí tem o pinguim Papua, que ele já tem as pernas mais longas, ó. E aqui eu fiz toda... Ó, pintei aqui o pelo dele, então tem que ser bem... Quis fazer bem fidedigno, parecendo uma foto, mas ao mesmo tempo dando pra ver que é um desenho, que é uma sprite. Aí eu desenhei aqui a Skua, que também é uma ave, ó. Todos eles estão em PSD, com todas as camadas. E aí fiz umas coisas interessantes para facilitar o processo de animação, que é a próxima etapa do vídeo que eu vou mostrar. Albatroz, né, que é esse aqui. Aí tá repetindo então. Esses aqui foram os animais que eu desenhei. Desenhados os animais, eu comecei a fazer as sprites de animação. Primeiro eu fiz o concept art da menina. Aí eu fiz o sprite, pixel art, não foi aprovado, aí eu fiz o Tibi, aí eu fiz a animação dela andando,
Depois eu fiz mais duas animações dela em standing, que é quando ela tá parada esperando, e dela acessando a câmera. E aqui, mas a primeira animação que eu desenhei, logo que eu fiz o Chibi, eu fiz ela andando, que é o Walk Circle, que é o ciclo de caminhada do personagem, né? Então, feito isso, eu comecei aqui, ó, a fazer as sprites de movimento. Eu não lembro por qual, eu comecei acho que pelo pinguim, depois eu fui pelas baleias, mas enfim. Vocês viram que a sprite da menina, ela tá toda cheia de camadas, né? A dos animais também, mas tem uma diferença. Vamos pegar aqui uma sprite dela, aqui da menina andando, quer ver, ó? Move 1 aqui, vamos pegar aqui a sprite 2, por exemplo. Quando eu fui fazer o movimento dela, eu já agrupei, tipo, cabeça num bloco, num grupo, e olhos em outro, porque daí facilita, perna direita, perna esquerda. Vocês vão ver que eu dei uma organizada aqui em algumas layers. Ó, touca branca, cabelo 2, ó, boca, porque daí, ó, já tenho aqui mais facilitado o acesso para animar, ó. E outra, não adianta eu desenhar só o que está sendo visto, por exemplo, essa perna estava atrás dessa no primeiro frame desse movimento. Mas eu tenho que desenhar as duas completas, porque depois uma sai da frente da outra, e tem que ter o que está atrás, né? Eu tenho que desenhar a perna inteira, não é porque uma coisa está na frente que eu não desenho o que está atrás, porque não é um desenho estático. E não é 3D modelado, ó, tá vendo? Eu tive que desenhar essas partes aqui também, porque elas têm que aparecer, né? Eu fiz ainda essa junção no joelho para facilitar aqui a rotação das juntas, das articulações, ó. Então tá tudo aqui, ó. Perna direita, ó, tá vendo? Para facilitar. Então eu fiz esse agrupamento. E aí eu fiz as sprites de movimento de cada um dos personagens. Por exemplo, pegar aqui o Petrel do Sul. Na primeira vez, eu vou mostrar 2 vídeos do Petrel do Sul. O primeiro vídeo, vocês vão ver que a asa dele está batendo bem curtinha. Eu achei que faltou mais frames de animação. E aí eu fiz mais. Eu assisti vários documentários, tem todo um estudo, porque eu quis que não só a imagem do personagem, a imagem do animal fosse verossímil, mas o movimento dele também fosse. Então eu fiz vários estudos, vi documentários, vídeos, estudei a anatomia da asa, a envergadura, a ossadura, como que uma asa assim dobraria, porque cada pinguim anda de um jeito, cada ave voa de um jeito, o pinguim de Adélia ele anda chutando, porque parece o pingu do desenho, sabe? Não tem muita perna, o de Papua já corre porque a perna é mais comprida, então são movimentos diferentes para animais diferentes, tem todo um estudo feito. Os primeiros sprites são iguais, como se você Ctrl+V, porque esses animais eles planam. Então não sei se eu não falei ainda com a parte técnica, não sei se eles conseguem deixar uma sprite por mais tempo no ciclo de animação, mas aí para variar, para facilitar, eu já coloquei as sprites, depois eu vou fazer um sprite sheet. O que é um sprite sheet? É quando você junta todos os sprites numa folha só, um PNG sem fundo, que é onde a programação vai cortar, para fazer todos os frames da animação, né? Todos os quadros, né? Frame é um quadro, né? Então aqui, ó, sprite sheet, por exemplo, se eu pegar um sprite sheet do game do Sonic, ó, vocês vão ver que são cada movimento é um quadro e depois o software mapeia, tem que ter a mesma distância, tem que ter o mesmo enquadramento, porque daí a mesma distância entre um e outro, senão o software ele corta sozinho. Tipo, o Construct 2 faz isso, eu já ensinei aqui, esse jogo vai ser feito em Unity. Aqui, todos os frames de animação de tudo que o Sonic faz no jogo e tal, né? Então isso aqui, para quem não conhece, prazer, é um sprite sheet, né? Então eu fiz aqui, ó, lembrando que todas as sprites estão em alta resolução, todas as sprites do movimento, ó. Então aqui, as primeiras ele está planando, aí ele começa, ó, a mexer um pouquinho a asa, ó, ele vai dobrando, chega a ter mais de 30 quadros de animação para ficar uma coisa bem 3D assim, uma coisa bem realista, ó. Então é o que eu falei, um pinguim vai andar chutando, o outro anda mais desengonçado, outro pinguim ele anda mais como que diz, correndo, né? Então eu fui redesenhando as asas, não só a parte que mexe a asa, mas o corpo também mexe também aqui, a cabeça, a cauda, porque o pássaro não mexe só a asa, ele tem vento, tanto é que é por isso que a sprite da menininha, o cabelo voa, o óculos mexe, a touca mexe junto, para ser bem, bem realista mesmo, com todas as circunstâncias, parecer um vídeo mesmo, um filme, parecer que é modelado em 3D, mas não é nada modelado em 3D, ó, é tudo desenhado em 2D,
no Photoshop com o mouse, eu não uso caneta digitalizadora. Quem conhece meu trabalho sabe que minhas ilustrações são todas feitas no mouse mesmo e na raça. Ó. Então, ó, se eu for clicando aqui, vocês vão vendo todas as sprites de movimento aqui no caso do Petrel do Sul. Deixa eu ver se o vídeo ainda está gravando, pelo amor de Deus. Aí tem aqui, ó, de todos os animais e tal. Aí eu fiz de todos eles, pegar, por exemplo, da baleia mink. Ó, aqui, ó. Tem todas as sprites já em PNG, sem fundo. Como vocês viram, os animais também eu conjuguei. Ó. Ó, a baleia tem que ser bem suave, ó, bem sutil. Ó, vai subindo a cauda. É que aqui o computador já está ficando meio lento, mas no vídeo vocês vão ver o resultado que isso aqui dá, né? Ainda tem questões a serem definidas, eu vou mostrar aqui os vídeos de teste de animação. Aí vem a questão da menininha, quando ela está em standing, ela fica meio que com o bracinho para frente e para trás e os joelhos flexionados. Então eu desenhei aqui também a menininha. Aqui todos os sprites dela aqui, ó. Aqui ela tá paradinha. Aí ela já vai começar a mexer um pouco o bracinho, vai pra frente. Eu vou tentar entrevistar as pessoas que estão nas outras áreas, tentar fazer um documentário completo do processo de produção de um game. Porque como a minha parte sozinho, a criação, a parte de direção de criação, de imagem, de sprite e tal, só eu que faço, então eu estou informando tudo. Mas eu vou tentar mostrar todo o processo criativo que envolve aqui para vocês. Então, aí para ela tirar foto, para ganhar tempo, algumas sprites de animais eu usei um pouquinho o warp do Photoshop, o movimento de warp para distorcer, para te parecer que ele está respirando. A foca caranguejeira, ela respira, então você vê a barriga dela para cima e para baixo porque ela está sentada no gelo. Eu quis tomar cuidado para ter todos esses detalhes realmente feitos, sabe? Para ficar uma coisa bem interessante. Na animação dela da câmera, que ela vai fazer uma foto, que ela vai fotografar, para ganhar tempo, ela vai com a mão até meio que um ponto, um bolso, e depois eu pus um raio, tipo um risco azul, e esse risco azul é o que eu tô procurando aqui, cadê? Pesquisador aqui, câmera. É para ganhar tempo, tipo, é como se fosse um movimento rápido, sabe quando um sprite de game antigo ele vai dar uma espadada, a espada em cima, aí tem um risco azul e a espada embaixo para parecer que ele movimentou. Eu fiz a mesma coisa aqui com a câmera, ela ainda sorri, fecha o olho, a sobrancelha tá animada, a sobrancelha sobe, a sobrancelha desce, enfim, tá bem feito. Aí eu vou falando um pouco aqui como que eu fiz o teste de animação, enquanto eu abro aqui. Eu poderia ter feito GIF no Photoshop, ó, aqui o olho dela vai fechando, ó, o braço dela vai vindo, ó, aqui, ó. Aí ela vai pegar a câmera, quando carregar aqui, ó, daí fechou todo o olhinho, ela vai dar um sorriso, ó, o risco azul que eu falei tá aqui, tem 2 frames, ó, o risco azul ele vai diminuir do frame anterior para esse, ó, ele diminui, no anterior ele era maior, ó, ele diminuiu, esse braço começa a subir, e aí ela vai segurar a câmera, e eu quis até representar fidedignamente como você segura uma câmera, porque você segura assim uma mão no disparador e a outra embaixo para estabilizar, você não segura a câmera com as 2 mãos, então eu quis ser mais fidedigno. E aí ela vai começar a soltar um flash, que como o fundo aqui é branco, não vai dar para ver muito bem o raio que o flash dá, mas ela vai fazer um disparo aqui na câmera, vai soltar então um raio de luz aqui e tudo mais, assim, são 2 flashes, ó. Começa um flash branco, aí ele amplia, ó, e gira, aí depois começa a vir um amarelo por dentro, e na hora vai piscar. Eu não preciso fazer o movimento voltando. Os animais eu fiz o movimento indo, e depois o movimento voltando. Aqui não preciso fazer ela guardando a câmera de novo, porque nessa hora vai ter um fade, vai ter uma transição para o branco, vai dar uma piscada branca na tela, porque aí vai cortar para a tela da visão da câmera, que daí já entra na fase de foto, já entra no puzzle. Para os animais, por exemplo, as aves que tem que bater as asas, pegar aqui o petrel do norte, por exemplo, eu faço a asa aí até o momento, ó, então aqui ó, é o frame 1, versão 2, 3, 4, aí tem aqui ó, é V1, V1/2, /3, /4, é a mesma imagem, que é para ele ficar planando. Essas aves planam por um tempo, então ficam esses frames parados, a ave só movimenta a sprite na horizontal e um pouquinho no eixo vertical, ela vai na horizontal, no X na abscissa, né, um pouquinho no Y na ordenada, aí ela vai aqui começar a bater a asa,
nesse frame. E ela bate a asa descendo vai até o frame 8. Aí eu fiz o que? Uma pasta, peguei o 7, o 6, o 5, o 4, o 3 e o 2 e renomeei o 7 para 9, o 6 para 10, o 5 para 11, porque daí o que? O movimento da asa fechando vem até aqui, e aí vem o movimento ao contrário, de trás para frente. Então esses frames vão se repetindo, só que com números para frente. São os mesmos, o 9 é o 7, o 10 é o 6, porque aí faz o movimento. Ela tem que começar no frame que ela para. O importante é que o primeiro e o último frame sejam iguais para não dar aquela piscada, né? Então foi assim que eu fiz. Aí eu poderia ter feito um GIF no computador aqui no próprio Photoshop, mas eu preferi fazer uma coisa diferente. Eu preferi animar no Premiere mesmo, no Adobe Premiere. Aí eu fiz uma pasta aqui de cenários, que por enquanto eu só desenhei, isso aqui não tem nada a ver, não é nada de cenário elaborado, é só para eu pôr os animais contextualizados que eu já mostrei aqui, ó. O cenário puro é esse, eu coloquei umas pegadinhas aqui na neve, que aquele tibi estava aqui, se vocês lembram, né? Mas os cenários eu só fiz esse, eu ainda vou desenhar depois. São 3 entregas, tem até aqui alguns cronogramas, ó, de coisas que vão ser revistas e feitas ainda, né? Tem que desenhar as caudas de baleia, cenário, HUD, né? A HUD, a interface, tudo, né? Aí tem aqui outros, que por enquanto vocês vão ver que nesse vídeo eu peguei qualquer imagem da internet, aquela imagem que eu usei para pôr a baleia e tal. Peguei esses cenários prontos só para testar o movimento, só para fazer um vídeo. Eu fiz no Premiere, e aí eu já vou cortar o vídeo aqui, a gravação, reiniciar a máquina e mostrar como eu fiz. Eu fiz no Premiere, e vocês vão ver que, tipo, esse cenário aqui do Creo tem uma florzinha que ela, ó, o boneco vai estar andando aqui, ele vai passar por cima dessa flor. Por quê? É só um teste de animação, não vai ser esse cenário. Então não adianta eu cortar isso aqui, fazer máscara para dar profundidade, ele passar por trás. Ele vai passar de qualquer jeito aqui por cima mesmo, não reparem. Não fui eu que desenhei, a baleia não está com movimento, ela vai ficar andando aqui, nadando, mas não está obedecendo a iluminação, aquela distorção que a luz, que a água faz, da refração na água, não está aplicado nada. É um vídeo simples, só de processo para testar as animações mesmo. Então agora eu vou cortar aqui a gravação e vou mostrar como que eu fiz no Premiere. Vou iniciar a máquina e mostrar como eu fiz aqui no Premiere. E é isso aí, turma. Continuando aqui o vídeo, esse jogo ele vai ser lançado em julho em Brasília, no evento. E como eu tô com essa proposta de fazer os animais realistas e tem um estudo, que eu não vou mostrar aqui para o vídeo não ficar longo, mas tem documentários, fotos, imagens de referência, um estudo, tá bugando a tela aqui, um estudo que eu fiz para saber a movimentação da asa, como o pinguim anda, o leão marinho, né, o lobo marinho e tal. A gente vai fazer artigos científicos com base nesse game, que eles vão ser apresentados na SB Games esse ano lá no Rio de Janeiro. Então a gente vai fazer também esses artigos, né. Eu tenho aqui algumas imagens de referência para vocês entenderem a roupa laranja que eu falei que eu ia mostrar, ó. Então essa é a roupa que eles usam lá. Como eu falei, não tem essas plumas que eu desenhei, né, aquelas plumas brancas, mas é uma licença poética, ó. Coloquei até essas tiras, tem naquele desenho que eu fiz, que é as refletoras de luz, né, igual tem em ônibus que a 3M faz, né, igual tem em ônibus. Aqui são alguns icebreakers, que é um navio quebra-gelo, né, que entra. Então, ó, eu coloquei na imagem que eu fiz as tiras aqui, refletoras, né, que daí incide o sol e tal, para ficar uma coisa mais realística. E também vai ter a parte de comunicação, que são as janelas de diálogo, que a gente vai fazer algo mais ou menos nesse padrão aqui, ó. Então por isso que eu tenho que desenhar os mentores também, como se fosse um anime, porque a gente vai fazer meio que a janela de diálogo, o personagem está andando, ele encontra o mentor em Tibi, aí quando ele encontra o mentor sai do gameplay e vai numa coisa assim, só que com uma interface mais elaborada, e aqui vão as caixas de libras, toda a parte de acessibilidade, né? Então, como eu falei, a expedição ela sai lá de Ushuaia, que é na Argentina, a parte ao sul, que tem a parte com terra mais ao sul do continente, que é a América do Sul. Quando você chega em Ushuaia, tem uma plaquinha, Bem-vindo ao fim del mundo, que tipo, acabou o mundo, né? Então,
é assim que vai funcionar. Eu vou fazer um cenário meio realista também, entre o real e o desenho, um meio termo, para que não tenha divergência na estética, os animais mais reais e a protagonista mais em desenho. Então, ó, aqui são todas as layers e camadas que eu utilizei para fazer o petrel, ó, que cobre a asa. Então, tá tudo aqui. Quando eu fui fazer isso aqui, ó, petrel sul, é o desenho do animal. Aí quando eu fui fazer as sprites de animação, como eu tinha dito, eu organizei, ó, de uma forma para ter pouco sprite. Tem a asa, tem o corpo inteiro, que no Warp ele modifica, tem a outra asa, e aí eu posso vir aqui redesenhando os frames que eu preciso, e pouco a pouco, frame a frame, utilizando Edit, Transform Warp, eu posso ir, ó, manipulando aqui, ó, a asa como eu entenda, como eu bem entender, desde que faça aqui os movimentos que sejam realistas. Então eu vou manipulando aqui o grid pelo Warp, e aí vai parecer um 3D mais fluido, né? Eu vou fechar isso aqui, eu não vou salvar, né? Então eu já falei da parte da Brasília, do Rio, dos processos, né? Tenho aqui uma pasta que eu fiz também, que são alguns processos criativos, só para vocês poderem ver na íntegra. Ó. Aqui eram prints do meu processo de criação e desenho de algumas sprites, de algumas questões aqui, só para vocês verem. Ó. Quando eu estava começando a desenhar aqui a menina só com as formas poligonais, aí aqui um close lá do lobo marinho, que está com uma cara meio de... Aqui o petrel, ó, o começo do desenvolvimento de desenho do petrel, estava desenhando a asa. Aqui, ó, como que ficaria a sprite. Aqui com mais detalhes, a menina já com contorno, que eu fiz um stroke, né? Aqui o cenário sem nada. Aqui o albatroz, ó, quando eu comecei a fazer o desenho. Aqui a foca caranguejeira. Aqui o lobo marinho, eu estava desenhando a cabeça é uma parte, essa aqui é outra, essa aqui é outra, isso é outra, aqui é outra, para na animação ficar fluido, eu poder mexer. Mais uma de sprite, um detalhe do albatroz, aqui eu estava desenhando a segunda asa dele, com a pen, ó, comecei a detalhar e sombrear a escua, aqui, ó, mais um detalhe do albatroz, aqui a baleia jubarte, quando eu comecei a fazer os desenhos. Aqui o começo do Tibi, ainda sem detalhes, sem sombra, sem nada, sem o óculos de proteção. Eu tinha feito ele sem esse cabelinho, daí parecia um menino, mas é uma menina, então desenhei esses cabelinhos para mostrar que é uma menininha. Esse, se eu não me engano, foi o primeiro print que eu tirei lá do concept art da pesquisadora. Aqui um outro do sprite, aqui o menininho a menininha com a câmera, a baleia jubarte de novo, aqui ó, outro frame, aqui outro print. Aqui outro do petrel do sul. Aqui a jubarte, ó, quando eu comecei a texturizar, comecei a fazer textura. Mais um aqui, ó. Então, agora tá repetindo. Deixa eu só ver se o vídeo ainda está gravando. Perfeito. Agora eu vou mostrar como que eu fiz os testes de animação. Então, vamos lá. Então, amigos, terceira parte da gravação do vídeo. Vamos lá como que eu fiz os testes. Eu vim aqui no Premiere, fiz uma sequência, coloquei uma imagem de fundo, como eu falei, uma imagem que eu peguei na internet, e aí eu criei uma outra sequência aqui, ó, para colocar as sprites de movimento. Eu coloquei essa sprite estendida aqui para ganhar tempo, mas na realidade eu vi aqui, tipo, cada sprite eu deixei presetado 2 frames. Cada sprite do jogo, ela tem que durar 2 frames, para poder dar essa suavidade de movimento. Então aqui eu tenho uma animação dele, que aqui está bem lento para mostrar em tempo real, mas uma animação dele tirando foto, né? Eu fiz assim, eu importei aqui as sprites, que na realidade se eu jogar aqui, ó, ela tá enorme, ó, ela tá gigante. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui, cliquei na sprite, vim em motion, ajustei aqui o tamanho, aqui a escala, o scale. Tá bem lento pro computador, mas ó, tá aí, ó. Eu cliquei aqui no cantinho, ó, ajustei o scale, ou eu posso digitar tipo 28 por aí, ó. 28, aí eu tá muito grande ainda, vou colocar 15. Aí eu controlo aqui a abscissa e ordenada aqui, para saber a posição horizontal e a posição vertical para cá, ó. Ele vai descer e para esquerda ele sobe, e aqui o movimento se eu arrastar aqui, ó, para direita ele vai para direita, para esquerda ele vai para esquerda. Então
Esse é mais intuitivo, esse aqui é o contrário. Parece que pra cá ele sobe, mas ele vai descer. Ou você clica aqui na Sprite e pega e arrasta com o mouse. Aí tem as aulas aqui de Premiere, tem os tutoriais, né? Aí você vem aqui, fez isso numa Sprite, joga todas que você quer, aqui joga todas as Sprites, segura na primeira, segura o Shift e joga todas. E aí você pega aqui, ó, o Move da primeira, Ctrl C, então cliquei nela, vim em Effect Controls, pego o Motion, Ctrl C, vem nas outras, Ctrl V, vem aqui Ctrl V, e todas tem que ter 2 frames de duração, que aí você põe no Speed Duration, ou você vem aqui, ó, dá o zoom segurando o Alt e girando o mouse, ó, 1, 2, Ctrl K, cortou, vem aqui, deleta, botão direito, Ripple Delete, 2 frames, lembrando que deleta 25, 26 tal por segundo, né? Depende, 29 quadros por segundo. 24 é o ideal, né? Para 24 quadros por segundo para uma animação fluida, mas para o sprite, às vezes 2. Por exemplo, aquele que estava no GDD que a outra designer tinha feito, que eu falei parecia um esboço, provavelmente só daria 2 quadros. A menina chutando para frente e para trás, ela fica andando meio palito. Eu fiz esse aqui até mais fluido que o Don't Starve também, né? Então, enfim, tá aqui, né, gente? Aqui tá eu fiz essa sequência. Aí depois eu vim aqui na sequência 1, coloquei ela aqui, ó, que é ele parado. Aí primeiro eu fiz separado, eu fiz ele standing, é um vídeo, câmera é outro, o walk circle é um terceiro. Aí eu só peguei a sequência dos 3 e uni quando você importa. Tipo, vamos supor que eu venho aqui, pego essa sequência dele parado, faço um Ctrl C, abro um projeto novo, faço Ctrl V no Premiere, ele já cola aqui todas as imagens, aqui as sprites que eu importei, né? Aí, então por isso que as sprites vieram para aqui, mas aí eu tinha feito tudo em vídeos separado, ó. Esse aqui é o dela andando, esse é o da câmera, esse é o dela parado. Depois eu juntei tudo num só, que é um vídeo que eu vou mostrar aí depois para vocês verem, que é ela parada, aí ela vai tirar uma foto. Aí quando ela tirar a foto vai vir um flash branco, que eu coloquei um retângulo branco aqui no vídeo mesmo, mas no game eles vão ter que programar esse flash branco, porque não é um vídeo, eles vão receber a sprite sheet, e eu não posso também fazer um retângulo branco na sprite, porque ela vai mover, senão ficaria um retângulo andando na tela. Tipo Sangria, imagem de segurança de gráfica. Né? Tô vendo se o vídeo tá gravando. Então esse frame branco eles vão ter que fazer lá, desde que, ó, eu fiz ele com opacidade aqui, ó. E a opacidade onde ele tá no 100% bate no corte. Porque daí, ó, ela vai tirar uma foto e eu não preciso fazer o recuo. Porque quando bater no branco, ele vai começar a cair de novo, mas já na tela da câmera que ela vai estar utilizando. Né? E aí eu fiz aqui a posição das sequências serem, tipo, ele tá parado. Aí aqui tá no mesmo XY desse, pra não tá nem pra cima nem pra baixo. Aí quando ele começa a andar, na realidade isso daqui é um ciclo do movimento repetido dele andando, ele tá andando parado. Então são várias vezes as sprites dele andando, tal, aqui, ó. Várias vezes a sprite, tanto é que tem aqui a animação dele andando, ó. Eu copiei e colei várias vezes. Eu poderia ter feito uma só e pondo as sequências do lado, mas no caso aqui, ó, tem vários walk cycles aqui dele andando, ó. A única coisa é que depois eu peguei a sequência inteira dele andando e arrastei fiz ela mover a sequência dele andando aqui, ó, dessa posição inicial para essa posição final aqui, ó. Ele vai parar de andar aqui nesse intervalo de tempo aqui da timeline, ó. Tá vendo? Aqui o computador tá demorando. Então foi assim que eu fiz esse vídeo mais complexo de todo o movimento dela, parado, tirando foto e tal. Eu não vou mostrar o vídeo, abrir ele aqui, primeiro que vai ficar lento o computador, e como eu estou capturando a tela, outra taxa de frames, não vai ficar tão fluido. Eu vou colocar os vídeos na edição, que eu vou editar tudo isso aqui que eu estou falando agora, né? Aí, perfeito, vamos pegar aqui de um animal só para vocês verem também. Quando o animal anda, o pássaro bate a asa, é a mesma coisa dela andando. Vários frames aqui na sequence dele batendo a asa parado, e depois eu arrasto a sequência inteira. Agora, quando é um animal, abrir aqui recente, aqui, ó, tipo a foca caranguejeira, que ela não se move, não vou salvar nada aqui.
enquanto eu abro a foca caranguejeira, eu tenho aqui a pasta, ó, de testes de vídeo de animação que eu fiz. Né? Lembrando que vai passar na frente do matinho, as baleias não estão com aquele efeito de água, porque é só um teste para saber se as sprites estão certas, se o movimento, porque quando você desenha sprite, você tem que pensar no movimento, no tempo, para não ser rápido, é complexo, né? E aqui tem uns vídeos de testes que eu não gostei, são testes anteriores, por exemplo, o do pinguim, o do petrel, como eu falei, ele vai bater asa muito rígido, não daria impulso para pegar pressão no ar, sabe? Para ele diminuir, para ele poder empurrar o ar para baixo, segundo a lei de Newton, né? Ele empurra o ar e o ar empurra para cima. Então não daria tempo do petrel, né? Segundo a lei da ação e reação. Então eu achei que ele ficou com esse movimento muito curto. Aí eu refiz. Então essa pasta que vocês estão vendo aqui, na realidade é a pasta dos testes que eu não gostei. Então aqui, como eu falei, segundo a terceira lei de Newton, sem reação ele não bateria asa. A baleia mink, eu achei que ela ficou muito rápida, uma baleia nada mais devagar, então aqui eu errei o time, tive que aumentar. Aqui no petrel eu interpolei quadros, fiz quadros extras depois. O pinguim antártico, no teste 1, ele estava muito duro e no teste 2 ele estava muito solto. Aí eu redesenhei as sprites como meio termo. E essa menininha aqui, a pesquisadora, nesse teste 1, ela estava muito tremenda, parecia que ela tinha Parkinson, então eu tive que interpolar quadro e refazer a sprite. Ó, no caso da foca aqui, ó, tem aqui uma animação que vai repetir, ela está deitada, ela só faz um movimentinho aqui, ó, aqui não vai aparecer aqui porque o computador está travando, mas vocês vão ver no vídeo. Em algum momento aqui, ó, deixa eu pegar, que isso aqui é uma sequência e aqui tá as sprites dela, nessa sequência interna que eu fiz, ó, ela vem aqui, ela vai levantar, virar a cabecinha, e aqui, ó, ela vai subir aqui, essa parte mais da cauda e tal, ó. Aqui não vai dar pra ver porque o computador tá renderizando muito lento, ainda mais porque eu tô gravando a tela, né? Mas enfim, eu vou mostrar agora os vídeos para vocês verem a fluidez. Eu vou mostrar primeiro assim, eu vou mostrar a menina tremendo, vou mostrar o pinguim rígido, o pinguim muito solto, a baleia rápida e o petrel duro. Eu vou mostrar agora esses 5 vídeos que eu não gostei. Vamos para eles agora. Beleza, agora eu vou mostrar os testes certos de todos esses aqui. Vou começar pelos animais, depois eu vou pôr a pesquisadora andando, aí o vídeo dela parada, aí o vídeo dela tirando foto, e aí esse vídeo que eu mostrei aqui geral, que eu uni as 3 sequências, porque eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Por exemplo, se eu pegar isso aqui, ó, a foca, fizer um Ctrl+C na sequência nesse projeto, vir aqui no Premiere e abrir um outro, eu vou abrir um projeto mais leve, para não demorar, aqui a pesquisadora com a câmera, ó. Que não é aquele vídeo que eu mostrei agora, que é o projeto dele, já tem as 3 cenas juntas, ó, aqui, ó. E eu fizer um Ctrl+V, você vai ver que ele vai importar também as sprites. Aqui só tem a pesquisadora tirando foto. Naquele dela andando, lembra que eu coloquei várias vezes a sprite do Walk Circle dentro da sequência. Aqui não, eu coloquei só uma vez ela fazendo o movimento de tirar foto, e aí eu fiquei repetindo a sequência. Então são 2 formas, ou eu poderia ficar
É que aqui ela não vai ficar tirando foto direto, ela faz uma vez só. Então eu coloquei uma vez só e fiquei repetindo a sequência. No caso da menina andando, eu tinha feito várias vezes os ciclos dela andando em sprite aqui, joguei uma sequência só. Mas eu poderia ter feito um ciclo só e ficar repetindo as sequências. Também daria certo. Deixa eu ver se o computador está gravando. Perfeito. Então, só para mostrar que se eu colocar aqui, ó, Ctrl V a foca, a sequência dela, vai vir a sequência e vão vir as sprites também, se o computador permitir e ele não travar, né? Tô com medo dele travar o Ctrl V. Eu devo ter talento aqui, mas sim, ele viria a sequência com todas as sprites da foca. Aqui, ó. Isso, ó, aí, ó, viu? Ele veio a sequência da foca movendo e todas as sprites da foca caranguejeira aqui, ó. Todas as sprites foram importadas junto, ó. Então, quando você copia uma sequência de um projeto, você pode salvar no Premiere, ó, e aqui tem a sequência da foquinha. Então, eu posso jogar o movimento dela, que é como se fosse o motion clip na época do Flash, quem lembra? Inclusive, logo a gente vai ter no canal o curso de OpenToons, que é o software aberto de animação que o Estúdio Ghibli usa. Os Simpsons foi feito nele, Futurama, Steven Universe, entre outras animações. Agora eu vou deixar vocês com os vídeos bons das animações, vamos lá?
E é isso aí, turma. Esse foi um pouquinho aqui do processo de criação do game, o que eu fiz nesses 15 dias. Lembrando que eu não estou só dedicado a isso, tem muito trabalho, eu estou fazendo site, plataforma, cuidando da agência. Teve fim de ano que atrasou porque a agência não abriu, Natal, Ano Novo, né? E é isso. E conforme eu for fazendo as coisas, eu vou fazendo outras partes. Lembrando que esse vídeo vai ser divulgado depois que o jogo já tiver sido lançado. Então fica um making off. Eu vou tentar entrevistar as pessoas das equipes de conteúdo, programação, acessibilidade, inteligência artificial, documentação lá da UFABC, os coordenadores, os diretores, que eles estão bem felizes, eles elogiam muito o trabalho que eu estou fazendo, isso é bem compensador. Espero que eu possa ter elucidado um pouco o processo de criação do jogo, de character design. Próximo vídeo eu vou continuar fazendo os outros sprites, dos outros tutores, mentores, eu trago aqui em vídeo. E depois vem pro level design, vai ser tipo um mundo aberto, bem estilo Don't Starve mesmo. E é isso aí. E talvez mecânicas de Undertale que eu sugeri. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Como sempre, a gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like maroto, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo e divulgando nas redes sociais. Afinal, sua ajuda e contribuição são extremamente importantes para nós. É isso aí, aqui eu me despeço e eu fui. Tchau, tchau.